só algumas coisas que eu tô lembrando aqui. Tem muitas outras, eu prefiro nem falar. Realmente vocês estão numa situação complicada, hein? Nada do que vocês façam pode apagar o que vocês fizeram de errado. São coisas demais. Bem que a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. E o pior de tudo, que Romanos 6:23 diz que estão completamente afastados de Deus. E se fizeram inimigos de Deus. E o pior de tudo é que a pena para esse crime é a morte. Vocês não serão presos, ninguém pode pagar a fiança por vocês. Vocês estão eternamente separados de Deus. E não há ninguém que possa fazer nada sobre isso. Eu posso. Quem é você? Eu sou Jesus. E eu quero pagar a pena no lugar de cada uma dessas Não, crianças. peraí, ele não pode fazer isso. Sim, ele pode, ele é o único que não teve pecado. E não tem culpa nenhuma diante de Deus. Afinal, ele é o próprio Filho de Deus. Sim, o meu pai me mandou porque sabia que cada um de vocês, crianças, vocês não poderiam fazer nada para se salvar da pena. A condenação eterna, a morte, a separação de Deus. E o meu pai, ele é tão amoroso, ele é tão justo, que ele me mandou aqui. Para vocês não ter apenas a opção de ir para o inferno. Vocês precisam ter a segunda opção. Que opção é essa, criança? É reconhecer que os seus corações é sujo, é cheio de pecados, é cheio de maldades. E vocês reconhecendo isso, entendendo que o meu sacrifício na cruz é capaz de limpar os corações de vocês. Aí nesse momento vocês conseguem a remoção dos seus pecados. E aí vocês podem ir para o céu. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eles, por causa de tudo isso que eu falei, vão ter que morrer, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então eles vão ter que morrer, porque eles não podem pagar o próprio pecado deles. Mas você decidiu morrer no lugar deles, ao invés deles morrerem. E só aquela criança que entender aquilo que fez, como eu disse aqui, se arrepender e entender que você vai morrer no lugar dela, essa criança vai ser salva da morte? É isso mesmo. Só aquela criança que entender, que aceitar o meu sacrifício. Mas aquela criança que virar o rosto, aquela criança que não aceitar, aquela criança que não reconhecer que é pecadora e não entender o meu sacrifício, essa criança, ela vai para o inferno. Ela vai ter que pagar a pena. E essa pena é a morte eterna, a separação completa de Deus. Mas você não pode fazer isso. Eles não merecem. Daqui a pouco eles vão estar fazendo tudo errado. Eles vão chegar lá para jogar futebol, eles vão brigar de novo. Eles não vão nem lembrar que você morreu por eles. E pior, tem alguns deles aqui que não estão nem aí para aquilo que a gente está fazendo agora, que vão achar que isso tudo é uma história que nunca existiu. Para que você vai fazer isso? Eles não merecem. Olha, se essas crianças, se a humanidade inteira merecesse alguma coisa, não seria graça. Eu vou vir, eu estou aqui, vou pagar a pena no lugar deles. Isso é graça. Só aquele que aceitar. E aquele que aceitar esse meu sacrifício, que reconhecer, que entender tudo aquilo que estamos falando aqui, de coração, sujos. Ou seja, tem duas escolhas. Vocês entenderam, crianças? Quais são as escolhas? Vocês entenderam? Vocês precisam se decidir sobre elas. Porque aquela criança que aceitar o meu sacrifício, elas vão se tornar não apenas amigos de Deus, mas vão se tornar filhos de Deus. E eu vou morrer. Mas no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Vocês sabem o que é isso? Ressuscitar? O que é? Voltar a viver. E eu vou lá para o céu, aonde eu estarei preparando lugar para cada um de vocês.
E aquela criança, pode ser um de vocês aqui, que entendeu o meu sacrifício e me aceitar, vocês vão lá para os céus. E ninguém mais vai poder acusar. Não vai poder acusar vocês de mais nada. Porque o meu sacrifício vai ser suficiente para limpar o pecado de vocês. Para limpar esse coração sujo que tem trocado Deus, como você disse. Mas se eles reconhecerem isso, o meu sacrifício vai limpar o coração de vocês. E vocês vão estar comigo. E eu vou proteger vocês com o meu sacrifício. Então, crianças, vocês precisam tomar uma decisão. Porque o que estamos falando aqui é muito sério. E já chega. A minha decisão está tomada. Pode me levar e eu quero pagar a pena no lugar deles. E é assim que vai ser. Se é assim, a sessão está oficialmente encerrada. Leve-no para execução e que seja feito